Por essas vocês não esperavam, né? Mais um episódio. Ficamos devendo um episódio na semana passada e agora o que? Estamos aqui para apresentar o 37º episódio, o especial Campeonato Mundial de Atletismo, que começa amanhã, também conhecido como Sabadão. Vai começar o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio. Como a gente falou na edição anterior do podcast, Tóquio, que durante a Olimpíada, né, não tinha público, foi meio morno, foi meio calmo demais. Dessa vez a gente vai ver o estádio pegar fogo no Japão para o Campeonato Mundial de Atletismo. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Guilherme Curtis, como estás? Nesta tarde, sexta-feira, vamos gravar quase na hora de postar já, que entra daqui a pouquinho já para todo mundo nos ouvir. É isso aí, fala galera, estamos aqui mais uma vez fazendo um episódio especial pro Mundial. Então se você, eu não quero saber do Mundial de Atletismo, pula, né? Escuta outro ou escuta outra coisa. Mas este episódio é para o Mundial, os apaixonados aí pelo Mundial. Falaremos dos brasileiros, que temos 50 atletas brasileiros participando, falaremos dos favoritos, os nossos palpites, também aí as premiações e também na maratona, né? Falaremos um pouco mais sobre. E então esse episódio é especial para o Mundial de Atletismo, começa hoje à noite, né? Quem estiver assistindo hoje, difícil, mas hoje já temos provas, né? Que depois podemos falar novamente, porque falamos no último episódio, mas temos prova de hoje até domingo. Então, quem é apaixonado por atletismo tem a semana inteira para assistir os melhores do mundo participando aí e dando show, dando espetáculo, que o Campeonato Mundial é isso, é vários espetáculos, várias surpresas e esperamos que alguns recordes mundiais também sejam quebrados nessa edição. Então começa hoje no nosso horário aqui, viu? Eu sempre me confundo nessas fusos horários asiáticos brasileiros, o dia que passou, o dia que não passou, sou meio burro para isso. Então é hoje que começa, dia 13 de setembro, lá no Japão já. Então hoje às 19h30 já começa aqui no nosso horário. O site do Athletics deu uma mudadinha, agora tá botando para nós aqui hoje, 7h30 da noite, o 35 quilômetros masculino de marcha atlética. Tem alguma coisa para falar? Temos 3 brasileiros na prova, temos Caio Bonfim, temos Matheus Corrêa, temos Max Batista, 3 brasileiros alinhados, né, nessa prova de 35 quilômetros de marcha atlética. E já aproveitando também para falar, temos 3 brasileiras também nos 35 quilômetros de marcha atlética, que é a prova seguinte, que tem a Viviane Lira, a Eliane Pereira e a Maiara Luize. Acredito que Caio Bonfim e Viviane Lira são os 2 grandes destaques, né, da seleção brasileira para a disputa deste Mundial, mas legal, né, ter a presença de 3 brasileiros, ter uma seleção forte, mas a seleção completa nos 35 quilômetros de marcha, tanto no masculino quanto no feminino, né? Uma coisa interessante deste Mundial, das pessoas que estão nos ouvindo, é que as finais, elas vão acontecer aqui na nossa manhã, então vai ser um pouco estranho, né? As principais finais serão, né, no período da manhã no Brasil, porque lá vai ser à noite. Então, o período da noite lá no campeonato são as finais. E para nós, tendo visto o fuso horário, as provas mais importantes serão de manhã, começando sempre cedinho, né? Por exemplo, amanhã começa a maratona, né, feminina às 7h30 da manhã. E aí depois nós temos já algumas outras provas. Nós vamos pegar, por exemplo, a partir do dia 16 de setembro, tá? Nós já temos aqui pela manhã final do 1.500 feminino às 10h05, do 110 com barreira masculino às 10h20. Então vai ser sempre assim, tá? As finais ali em torno das 9, 10 da manhã. Então o pessoal que quer ver, sempre não esqueça que as finais lá do Campeonato Mundial serão no horário da manhã nossa aqui do Brasil. Mas fazendo um resumo aqui da participação brasileira, antes de especificar, eu até fiz algumas anotações e nós temos 50 atletas, tá? No Brasil, participando, atletas brasileiros, e aí, claro, tem toda a delegação que vai junto, mas de atletas mesmo temos 50, 30 homens e 20 mulheres.
Eu fiz alguns destaques aqui que eu acho que vão ser os nossos finalistas, tá? Os revezamentos, só para também dar essa informação, nós temos só o 4x4 masculino participando, então não temos 4x100, o que acredito que há muitas edições, muitas e muitas e muitas, nós sempre tínhamos o 4x100 masculino e feminino participando. Era um dos investimentos do Brasil, né, o 4x100. E nessa edição, o Brasil não conseguiu se classificar no 4x100, que a gente tem uma tradição aí de medalhas olímpicas, principalmente no masculino, mas não foi possível. Então, o Brasil, nós não veremos o Brasil no 4x100, que é tão legal, né, de assistir. E sempre tem surpresa, porque tem equipes que não treinam tanto, e às vezes o Brasil consegue ali alguma medalha. Faz tempo que não acontece isso, mas já aconteceu. Único revezamento 4x4 masculino, tá? E já começando por ele, eu quero ver com o Paulinho o que ele acha. Esse 4x4 masculino, eu acho que é uma grande, grande, grande chance de ser finalista. E olha, esse seria um dos meus palpites aí, um pouco surpresa, mas eu acho que tem como, inclusive, ser uma medalha. Pegar uma medalha desse 4x4. Eu acho que os Estados Unidos estão muito à frente, tá? Com o Ray Benjamin, tem um dos melhores do mundo esse ano nos 400, também é americano. Né? Os americanos, os 4 com certeza aí correm 44 e talvez alguns 43. Então eu acho que dos Estados Unidos é muito difícil a gente tirar medalha. Eu vejo ali uma Botsuana também, né, que tem alguns atletas de destaque correndo 44, e aí se bota o Tebogo também, é um cara que ajuda muito o revezamento. Mas eu acho que o Brasil tem chance sim de beliscar uma medalha. E aí, por que o Brasil tem chance de beliscar uma medalha? Se o Brasil passar para a final, a gente tem Alisson dos Santos correndo, que ele tem 44,50, né, como melhor marca. E a gente tem o Matheus Lima também, que tem 44,50, né, na casa de 44,50 os dois. Então são dois caras que, se correr lançado, eles podem correr 43. O Alisson, se pegar o bastão junto com o pessoal, cara, ele pode, inclusive, vamos dizer que pegue junto com os Estados Unidos. É um cara que, junto com o Ray Benjamin, vai correr parelho, com certeza. Então, eu acho que o Alisson vai ser a última perna, provavelmente, mas se ele pegar o bastão ali disputando, tem grande chance do Brasil ser medalha. Então a gente bota aí o Alisson e o Matheus, dois caras que correm 44. A gente tem o Thiago Lemes, que, assim, eu botaria ele titular, se eu fosse técnico. Ele correu 45 baixinho no Troféu Brasil. Também acho que lançado ele pode correr 44. Ele vem numa crescente muito boa. E aí depois a gente tem, eu acho que o outro titular seria o Lucas Carvalho, que também tem 44, não esse ano, tá? Mas é um cara que é muito experiente, já participou de muitos campeonatos mundiais. E também creio que ele possa crescer nessa, né, numa competição desse porte. Eu acho que a grande dificuldade nossa é a semifinal, né? Porque assim, a semifinal, eu não sei se o Alisson vai correr a semifinal. Eu até peguei as datas aqui, as provas do 400 com barreira, no dia 15, a eliminatória, dia 17 a semifinal e dia 19, sexta, a final do 400 com barreira. O revezamento 4x4 masculino, a semifinal é dia 20 e a final é dia 21. Não atrapalharia o Alisson, tá? Porque ele correria só depois da final. Só que eu não sei também a questão física dele, né? Ele vai dar 3 tiros. E claro, os 2 primeiros eu acredito que a eliminatória vai ser muito fácil para ele. A semifinal também acho que ele não deva ter dificuldades. E a final, claro, é uma pancada violenta. Ele teria só 24, talvez menos de 24 horas, porque acredito que a semifinal deva ser no período da manhã lá. Não sei se ele corre a semifinal. Eu ouvi falar já nos bastidores que o Alisson não corre a semifinal. Claro, sem ele é uma perda já grande, mas eu entendo, né? Porque seriam 5 tiros em 6 dias. Mas assim, se o Brasil entrar na final do 400 masculino, eu acho que tem sim muitas chances, colocando expectativa muito no Alisson e no Matheus Lima, que são 2 caras que correm muito forte. E os outros 2 também são atletas que têm, né, condições de correr 44. Eu acho que esse recorde, eu diria que o recorde brasileiro na final pode ser quebrado, que é 2 minutos e 58. Mas tô ali, cara, tô na expectativa aí de uma medalhinha. Não sei o que tu acha, mas é óbvio que Estados Unidos, e sempre tem equipe boa, não dá pra descartar. Tem gente, muito atleta corre 44. Acho que a Grã-Bretanha tem 2 dos favoritos até pra medalha, que estão ali correndo 44 baixo.
Mas Brasil entra meio como azarão, mas com o Alisson, que é um cara espetacular, creio que temos como medalhar. Eu concordo contigo, eu acho que o desafio maior do Brasil é a semifinal. E se entrar na final com o Alisson dos Santos, nós mudamos de patamar, nós entramos, né, num patamar competitivo, e a gente sabe que um 4x400 masculino, ele tá sempre, né, vai ter os Estados Unidos vão disparar na frente, a Grã-Bretanha, né, aí vamos ter daqui a pouco alguma das ilhas ali também correndo forte, mas eu acho que a gente entra ali como estando na final, entra com muita chance de medalha, com muita chance de surpreender os adversários, com o Alisson fazendo uma última perna. Claro que a gente precisa torcer também para alguns erros, né, dos concorrentes, e para que os brasileiros façam uma prova perfeita, né? Se todo mundo fizer uma prova perfeita, a gente consegue sim essa medalha, mas lembrando que precisamos passar na semifinal, e sem Alisson dos Santos na semifinal a coisa complica um pouco. Provavelmente, né? Mas assim, voltando, né? A gente tem então 30 homens, 20 mulheres, uma delegação grande do Brasil. E eu até coloquei aqui, eu acho que nós temos 6 finalistas, tá? Medalhistas, a gente pode até prever depois alguma coisa, mas o meu palpite seriam 6 finalistas. Seria o Alisson dos Santos, que isso nós não temos dúvida, né? Só se acontecer uma catástrofe para ele não ir para a final. Eu também coloco o Almir dos Santos como um dos finalistas. Ele tá constante, saltando 17 metros. Eu acho que com 17 metros ele deve ir para a final. Luiz Maurício, claro, né? O cara é vice-líder do ranking mundial. O Luiz Maurício tem muita gente colocando ele como, assim, um dos favoritos. Né? A World Athletics não tá levando tanta fé, assim, a gente vê nas postagens que não tá colocando muita fé no Luiz Maurício. Eu acho que mais pelos outros nomes, nem tanto por ele, né? Mas a gente tem o alemão, que é o líder do ranking mundial. A gente tem o Chopra, que é o cara que já foi campeão olímpico, já foi campeão mundial. A gente tem um paquistanês que foi campeão olímpico ano passado, que tá voltando, né? Quase não competiu esse ano. E outros atletas ali muito constantes. O Maurício, queira ou não queira, ainda para eles, né? Ele é um cara que surgiu esse ano mesmo no circuito. Ele é finalista olímpico, mas esse ano que ele foi pra Europa, competiu com os caras. Então ainda a World Athletics não tá dando tanto destaque, mas eu colocaria ele como finalista. O Caio Bonfim, né? A marcha ela é final direto, mas o Caio nos 20 quilômetros eu colocaria que ele vai chegar ali entre os 8, com certeza, né? O medalhista de prata na Olimpíada. A gente acredita muito nele. Ele vai marchar hoje, como o Paulinho falou, os 35. Até tava olhando, ele não correu, ele não marchou, na verdade, 35 esse ano. E eu não sei se seria a prova principal dele. Eu acho que é mais o 20 mesmo, que a gente colocaria uma fé nele. O 4x4 masculino, como eu disse, também acho que seria finalista. Então, esses 6, né? E o do peso, tá? Do peso eu coloquei também o William Dourado. Esse ano ele arremessou 21,41. Ele tá, se eu não me engano, em 10º no ranking mundial, no top list ali por marca. E é um cara que, assim, ó, acompanhei esse ano, ele vem sendo muito frequente. No Troféu Brasil, ele arremessou esses 21,41. O Troféu Brasil foi agora começo de agosto, né? Então, ele provavelmente tá em grande forma, tá na melhor fase da vida dele. E eu também colocaria o William Dourado do peso como finalista, esses 6, né? Incluindo o revezamento 4x4. E aí, claro, eu acho que o William, pra medalhar, já ficaria muito longe, né? Porque pelo menos tem que arremessar 22 aí pra conseguir uma medalha, tendo em vista os caras muito fortes lá. Então, desses 6, eu colocaria. Que eu falei, meu palpite seria o Alisson, medalhista. Acho que também, assim, muita catástrofe ele não medalhar entre os 3, né? A cor da medalha a gente não sabe, mas o bronze acho que é bem, bem, bem provável. O Luiz Maurício também não dá pra descartar, é uma medalha dele. O Caio Bonfim dos 20 eu coloco pela Olimpíada, né? Porque, claro, eu e tu não somos grandes entendedores de marcha, não conhecemos os adversários, mas essas 3 medalhas eu acho que são bem possíveis. E aí, claro, o 4x4 seria o meu palpite aí mais wild prediction, que seria assim, se o Alisson voar na pista com o Matheus Lima também, eu acho que é bem possível que nós teríamos pelo menos brigando, sabe? E dando emoção para nós. Do masculino, para mim, seria isso.
E aí, claro, tem eu acho que assim, o Eric tem grande chance de ser semifinalista do 100. Eu colocaria ele, né, como semifinalista. Correu 9,93, agora correu 9,89 com o vento inválido. Se, né, claro que o 100 é uma prova muito difícil, né? A gente vê esses caras ali sempre são meio que os mesmos indo pra final. Simbine, os jamaicanos, e a Noah Lyles, a Benarek. Sobra poucas vagas pros demais. Esses caras são muito frequentes, né? A gente vê às vezes que alguns atletas que se destacam, é um vacilo na largada, já não classifica nem pra semi. Mas claro, eu acho que eu torço pros dois, pro Eric e pro Bart, ser semifinalistas, mas eu acho que o Eric tá um pouquinho nessa fase atual, um pouquinho na frente. Eu acho que ele deva ser semifinalista nos 100 metros e, por que não finalista, né? Eu acho que é possível. Ele correu o que ele vem correndo, ele também pode pegar uma final, que é o que a gente torce, mas, né, pelos outros nomes, eu acho que já é muito difícil, os caras são muito frequentes e eles correm muito fácil aí, 9, 90 e pouquinhos. Até o André de Graça da vida ali, o cara chega mal e está sempre na final, né? O André de Graça é o Martino da nova geração, né? Porque ele tá sem ninguém sabe dele, daqui a pouco ele chega ali e faz e Na hora apronta, né, certa alguma ele sempre coisinha. corre, né? Eu acho que exatamente na hora certa ele vai ali, ele apronta, ele aparece e tal. Mas eu acho que assim, ó, eu acho que talvez, tá? Eu vou dar um wild card aqui, um wild prediction aqui, hã, para uma medalha totalmente, inesperada, tá? Para o Brasil, mas eu acho, como nós dissemos ali antes, né, não somos grandes entendedores da marcha atlética, mas eu daria a minha wild prediction para a Viviane Lira. Eu No acho feminino a gente não que. chegou ainda, Paulo. Não chegamos no feminino. Mas é que tu tava falando. Mas é que tu tava falando de medalhas e coisa, eu já me adianto aqui para Viviane Lira, porque eu acho que ela é um. Que ela é um. Eu acho que a prova tende a ser lenta por causa do calor, a prova tende a ser mais disputada por causa do calor, e ela tá ali no bolo, ela não dá para se descartar, né? A melhor marca dela para os 35 quilômetros, ela tá ali no bolo, ela não é franca favorita, mas eu acho que ela tá ali no bolo. E eu concordo com todas as medalhas e as predições que tu deu de medalhas e finais do masculino. Eu acredito que realmente os 100 metros ali do Bardi e do Eric são um pouco mais complicados, porque por vezes tu vê muitos dos atletas, né, como a final e a semifinal acontecem no mesmo dia, horas depois, né, uma da outra, tu vê às vezes atletas correndo melhor até a semifinal do que a final, né? E a semifinal às vezes é mais disputada do que a final, porque fica a Sim. galerinha no banco ali esperando para entrar, aquela agonia que fica naquela salinha ali, os caras trocando de lugar ali, quem vai entrar, quem não vai. Mas eu acredito que com sorte, né? Eles estão no páreo ali também. Se correrem o melhor da vida na semifinal, pode ser que classifiquem para uma eventual final, né? Mas é muito difícil, porque os 100 metros são milésimos de fato que definem ali quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, quem vai estar na final, quem não vai estar. Mas nos demais, os seus demais palpites, concordo com eles, concordo com Caio Bonfim, concordo com Alisson dos Santos, concordo com Luiz Maurício, concordo com Almir. O 4x400 que a gente já falou, né, é um pouco mais complexo também, mas concordo que estamos ali para brigar por uma final. E eu acredito que, né, e também tem a final direta, né, que é a maratona. Embora nós não tenhamos muitas chances reais na maratona, também é final direta, então a gente está, né, com atletas já classificados para a final. E eu acredito também que o 10 mil feminino também, né? É final direta. É final direto? Acho que é final direto 10 mil feminino, né? É Eu amanhã, acho no que é caso, final já. direta. Deixa eu confirmar aqui no timetable aqui. Uma coisinha só, tu tinha dito que no começo tu disse que a final amanhã é a final do masculino, do 10 mil masculino amanhã. Você tinha Não, comentado 10 no mil começo que a feminino. final 10 mil feminino. Amanhã, às nove e amanhã, meia da manhã. Amanhã, dia 13. mas aqui tá menos 10 mil feminino. Não, você tem Mas que tudo bem. apertar ali no Evening Session.
Tá, agora achei o feminino. Tá, agora achei o feminino. 9h30 da manhã, 10.000 feminino. Acho que é não acho, não, é a final direta, né? Então, nós temos uma brasileira no 10.000, a Núbia, né? Que vai participar da prova. Então, é mais uma final para o Brasil. É uma final direta, mas é mais uma final que o Brasil está inserido aí no feminino. Tu tinha dito que a maratona feminina é amanhã de manhã e amanhã à noite, não amanhã de manhã, tá? É amanhã à noite. É a morning session deles, é às 7h30 da noite pra gente aqui, a Maratona Feminina. Ah, verdade, verdade. Confunde esse deixa o É cara muito maluco. difícil, é muito difícil. É realmente, eu peço que todo mundo que tá nos acompanhando aqui entre lá no site da Hoje Atlético e tente se achar, porque o fuso horário é muito complexo mesmo a gente entender. A gente pode falar algum horário equivocado aqui, porque esse manhã, tarde, noite, Japão, fuso horário é muito complexo. Isso. Do feminino, cara, voltando também, eu coloco a Vivi como finalista, né? Também fazendo esse panorama que estaria entre as 8 melhores, porque é final direto, né? Mas o meu palpite, tá? O meu palpite de medalha, inclusive, pro Brasil, seria a Juliana Campos no salto com vara. A Juliana, hoje, Sim. ela tem a 7ª melhor marca dentre as atletas que estão inscritas no salto com vara. Ela saltou 4,76 esse ano. E assim, ó, ela vem numa crescente muito boa, uma atleta que se mudou pra Itália esse ano pra arriscar tudo. Conversei com ela, ela disse, olha, não tinha mais tempo pra perder aqui no Brasil. Frente a todas as dificuldades que nós temos aqui de competição fraca, a Juliana tá ela sempre teve um pouco à frente das demais, então faltava competitividade para ela. Ela deu né, esse arriscou, de fato, foi pra Itália com um treinador lá italiano, entrou num grupo de grandes saltadores e o resultado tá aí. Ela saltou esse 4,76, que é a segunda melhor marca da história, só atrás da Fabiana Murer. 7 é uma melhor marca de entrada. Então eu acho que a Juliana vai beliscar um bronze, tá? É meu palpite. Ela deve ser finalista, só se realmente não encaixar uma boa prova, mas ela deve ser finalista. E eu seria os meus palpites, o 4x4 masculino, né, do Brasil, e a Juliana Campos no salto com vara. Esses seriam meus palpites, porque se ela saltar ali em torno de 4,80, claro, ela tem 4,76, mas se ela saltar em torno de 4,80, ela deve conseguir uma medalha, sabe? É muito difícil com 4,80 ficar fora do pódio. E eu torço muito para que ela consiga. Ela já está inserida no meio, morando na Europa, já está competindo com as melhores. Não é novidade para ela, isso é muito importante, né? Porque às vezes é um atleta brasileiro que pô, nunca competiu com os caras lá, não tem essa experiência. A Juliana já é uma atleta que já foi para Paris, já esteve em outros campeonatos importantes. Acho que é um grande nome aí pra gente ter como marcar aí pra assistir. A gente até pode procurar aqui quando que é o salto com vara. Ó, a qualificação é no dia 15, então, segunda-feira, às 9h05 da noite, a qualificação do salto com vara. Então, quem quiser assistir, torcer para a nossa brasileira, creio que temos aí chances reais de medalha com a Juliana. Legal, legal demais. Eu acho, concordo contigo, acho que a Juliana vem saltando muito bem nos últimos tempos, né? Vem fazendo boas marcas, que nem tu já disse as marcas delas aí, com a 7ª melhor marca de entrada. Eu acho que é mais o salto com vara é uma prova extremamente técnica, né? E tirando o Duplantis, que é um extraterrestre, a gente tem historicamente, né, falhas no salto com vara, né? De favoritos, nós temos falhas de clima, de vento, de outras coisas que atrapalham muito, né? O salto com vara, como aconteceu com a Fabiana Murer, né? Na época que ela era uma das grandes favoritas para algumas provas. Então a gente tem, até porque não, o Renaud Lavillenie, né, que era o grande favorito para a Olimpíada do Rio e acabou, entre aspas, desestabilizados pela torcida. Então, assim, tem algumas coisas do salto com vara, por ser uma prova extremamente técnica, que podem ser uma caixinha de surpresa e daqui a pouco, né, alguém falha também e a Juliana pode beliscar uma medalha também, por que não, né? Exatamente. Salto com vara, a Fabiana Murer, por exemplo, sempre chegou como uma das favoritas nas Olimpíadas, né, que ela disputou. Ela chegou a ser campeã mundial indoor.
acabou, né, infelizmente, não conseguindo a medalha olímpica, porque é isso. Até a Juliana, das questões que eu coloco ela como uma candidata à medalha, é porque tem duas atletas na frente dela que tem a melhor marca indoor. Tá? E a gente sabe que o indoor é muito diferente, né, do outdoor. Então, por essas razões, né, se a gente tirasse a marca indoor, eu acho que a Juliana já era a quinta ali dentre as outras. Mas creio que ela tem grandes chances, chega bem, porque competiu bem próxima agora, umas 4, 5 competições seguidas aí que ela foi batendo o PB dela. Uhum. E chega com certeza em grande fase. Ela já tá na Europa, então também o fuso já não é tão grande, né, com a Juliana, que já tá, né, para nós do Brasil é um fuso bem violento, mas para ela já não tanto. Enfim, acho que a Juliana tem grandes chances. E aí, a nossa participação, então, a gente não vai falar todos os atletas que estão participando, mas são 50 atletas, muitas provas, tem brasileiros. A gente torce para todos, né? Assim, conseguir o PB. Esse é o nosso objetivo sempre. Às vezes a gente fica triste porque o atleta brasileiro chega no Campeonato Mundial e não fica nem perto do PB dele. E essa é a nossa tristeza. Às vezes nem é por uma medalha, a gente sabe que conquistar uma medalha no Campeonato Mundial é muito difícil. Tava até olhando outras provas, cara, assim, alguns atletas que a gente até acha que é favorito, a gente bota ali na lista, é muito difícil, cara. É tudo muito próximo, sabe? Mas eu acho que a gente torce para que o atleta chegue na melhor fase dele lá, né? Chega, faça um PB, nem que seja a última, às vezes, mas fazendo um PB a gente já sabe, olha, que legal, o cara conseguiu alcançar ali um objetivo que é o principal sempre nosso, né? De fazer a melhor marca da vida. E eu acho que tem tudo para é uma pista com certeza muito rápida, é o estádio olímpico, né? Tem toda essa tradição. E eu acho, e também creio que vai estar lotado o estádio, né? O japonês é fanático aí por atletismo. Acho que vai estar muito cheio o estádio, que é lindo, assim, tá vendo os vídeos hoje, o pessoal postando, acho que hoje ou ontem liberaram para os atletas ir fazer um reconhecimento. É espetacular o estádio, né? O estádio olímpico, que estava vazio em 2021 e agora vai estar lotado, não tem dúvida nenhuma. Realmente, eu acho que vai ser um campeonato histórico, vai ser um campeonato bem legal mesmo. O World Athletics acabou de postar até uma sequência de fotos ali da galera treinando no Estádio Olímpico, e tá o Pio ali na segunda foto, a primeira é a Fenk Ball e a segunda foto já é o Pio, então tá todo mundo lá dentro do templo já para começar, para reconhecer pista, para tudo mais, né? Bom, Eu tenho acompanhado... Paulinho, pode falar, mas depois eu tenho Não, não, umas fala primeiro. perguntas para fazer. Eu tenho umas perguntas para Por fazer, então, depois tu segue. Eu acho que vamos dar, cada um de nós, dar um palpite no masculino e feminino de atletas que não perdem de jeito nenhum. Eu acho que eu e tu vamos chegar perto, né? Mas no masculino, Paulinho, tu vai no óbvio, quem não perde de jeito nenhum. Duplantes. Também. Eu vou seguir o Paulinho, porque até pensei em outro atleta, mas eu acho que com o favoritismo dele, não tem como pensar em outro, né? Eu acho que o Duplantis não perde de jeito nenhum. E recorde mundial, Paulinho, 6,29 vai ser superado ou tu acha que não? Acho que, cara, acho que vai. Acho que vai. Ele tá com muita sobra, né? E bater no Campeonato Mundial, ele vai arrancar mais um dinheirinho dos patrocinadores dele lá, né? Deve estar meio pobrezinho, coitadinho. Cada bonificação de $100.000 por recorde mundial já são 13 agora. Diz que a Puma tá largando de mão dele, né? A Puma falou: não, chega, não queremos mais. Mas eu sigo aí teus palpites, eu acho que do Planes não perde de jeito nenhum e com o recorde mundial. No feminino, eu tenho alguém em mente. Quem você diria? Que é sempre eu que tenho que me adiantar, né? Sempre eu Então no eu digo feminino, sempre eu. primeiro, o meu palpite feminino, tendo em vista que o robô Sidney Macaulay não está, eu diria que não perde É o de mesmo que eu, jeito então. nenhum. Paintball não tem como perder, eu acho, no 400 com barreira. Não tem essa possibilidade. Exato, Fankball é, para mim, impossível ser a Sydney McLaughlin. Não tem como, tipo assim, seria... Eu acho que assim, ó, eu acho que tem duas mulheres que são invencíveis, que são Fankball e Faith Kipyegon, são as duas. Elas não tem como perder, as duas não vão perder de forma nenhuma. Acho que quem quiser fazer um acumulado aí nos jogos aí, porque teve um Não cara, paga nada. um parceiro meu de podcast aí que
que deu um wild prediction no último episódio do cara que é o favorito nas apostas. O cara entende muito, né? Eu achando que tava balando com o Niels Laros no 1500, o cara é favorito. Bah. Mas eu acho que sem a Sydney, a Fenkball não tem como perder. E a Kipyego no 1500, né? Também vejo que é... Assim, eu não acho que é tão favorita quanto a Fakeball, tá? Bem sincero, porque assim, o 1500 é uma prova safada, entendeu? Então, tem muitos fatores, sabe? Que podem influenciar, mas também acho que no 1500 é bem improvável que a Kipyegon perca. E aí no 5000 hoje até saiu uma postagem que, cara, são 4 atletas para uma medalha de ouro, né? Que é a Chebet, a Getich, a Tsegai e a Kipyegon. E aí eu acho que o buraco fica mais embaixo para Kipyegon. Porque assim, e a outra coisa que esse sim é uma aposta, né? Porque os 5000 em campeonato mundial sem coelho, cara, é uma loucura, né? A gente não sabe se elas vão passar 1,20 a primeira volta, se elas vão passar 1,5 a primeira volta. A gente não sabe de nada. E se elas passar 1,20 é um cenário que talvez a Kipyegon seja totalmente favorita. Se passar 1,4 já a Chebet é favorita, porque é uma atleta muito ritmada. Enfim, é bem difícil de dar um palpite, mas eu diria que o meu palpite é a Chebet. Eu acho que ela tá numa fase muito espetacular. Ela correu 3,54 no 1500. É uma atleta que também é rápida, não podemos dizer que não. E eu acho que pela fase dela atual aí, ela de correr 13,58, eu diria que a Chebet vai vencer esse 5000 feminino. Já que tu veio com uma pergunta aí de pessoas de pessoas que não perdem de jeito nenhum, eu quero que tu deixe uma sugestão de prova imperdível no masculino e prova imperdível no feminino. Uma prova que ninguém que está estudando esse podcast pode perder durante o Campeonato Mundial. Eu tenho as minhas provas já definidas aqui, mas quero ouvir as tuas, vamos ver se alguma das provas elas batem. Cara, no feminino, a minha prova imperdível é o 400 metros rasos, tá? Porque nós teríamos Sydney McCauley, que tá correndo 400 rasos e ela não corre, que ela correu esse ano 48,90, chegou braba, acho que ela no Trials americano, ela queria ter corrido muito melhor. Ela não chega como líder do ranking mundial, mas chega como favorita, tá? Eu tava olhando ali nas casas de apostas, ela é a grande favorita, mesmo não sendo a líder do ranking mundial. E eu acho que é um duelo triplo, né? É a Macaulay, a Sauer do Bahrein e a Paulino. Eu acho que essa prova não tem como cravar também uma vencedora. A Sauer, a Nasser, né? Ela correu muito bem, ganhou a Diamond League a final agora, correu bem, acho que 48, se eu não tô enganado. Só que assim, cara, com a Sydney Macaulay na prova, a gente não sabe o que esperar. Ela correu aquela vez na final, eu acho que em Paris, no revezamento, ela correu 47 lançada. Cara, correr 47 é absurdo. E não sei como ela vai chegar, né? Ela normalmente essas pessoas vão pro laboratório e chegam voando no Campeonato Mundial. A Macaulay, cara, é que nem... Esse dia tá falando que o Sinner é um cara feito por IA. Eu acho que a Macaulay é a mesma coisa. E eu acho que esse 400... o meu palpite no feminino, que eu não quero perder de jeito nenhum, é os 400 metros, porque dessas três eu não sei realmente quem pode ganhar. Claro que durante o Campeonato Mundial é interessante, porque durante ele a gente começa a ver, por exemplo, cara, às vezes uma eliminatória, uma delas passeia e a outra já não passa tão forte, aí afinal a gente já fica um pouco assim, não, vai provavelmente ganhar essa. Mas nesse momento das três eu realmente assim não sei qual que pode ganhar no feminino. Pro pessoal seria o 400 feminino, mas vamos dar essa informação completa, não sei se tem aí, mas deixa eu ver a final, quando que vai ser do 400 feminino. Ela é no dia quinta-feira, às 10h24 da manhã, 400 metros feminino, que é a prova que eu não vou perder de nenhum. E a tua, feminino, Paulo? A minha prova feminina, eu contrariando todas as minhas maiores vontades de assistir prova. Todo mundo sabe que eu sou um cara que eu sou apaixonado pelas provas de fundo, né?
Sou completamente apaixonado por provas de fundo, mas eu não vou perder de jeito nenhum a despedida de uma das maiores atletas de todos os tempos. Eu não vou perder de jeito nenhum a última dança de Shelly Fraser Price, se Deus quiser, na final dos 100 metros rasos. Essa prova eu não perco de jeito nenhum, e torcendo assim, ó, com todas as minhas forças, que Shelly Fraser Price termine com a medalha dourada no peito, com, sei lá, 65 anos que ela tem agora, não sei quantos anos ela tem, mas assim, vai ser a última dança. Ela anunciou que vai ser o último campeonato mundial dela, vai ser a última participação. Então, eu não ficou muito claro para mim se ela vai se aposentar de fato ou se ela vai apenas, né, vai até a Olimpíada. Acho que não, acho difícil, acho muito complicado até a Olimpíada. Acho que é a última prova de fato internacional da Shelly Fraser Price. E então eu não perco de jeito nenhum. É uma prova que é no dia 14 de setembro, a final, às 10h13 da manhã, aqui no horário de Brasília. Então eu não vou perder de jeito nenhum a final dos 100 metros femininos. Ela tem 38 anos, mas ela corre amanhã, cara. Ela corre amanhã na sétima bateria, às 7h37 da manhã. Então quero ver o Paulinho amanhã às 7h37 assistindo. Ela pegou uma bateria claro, passa as 3 primeiras, né? Ela pegou a bateria com a Talu e ela deve passar, né? Ela correu 10,91 esse ano, então tá bem. E é uma atleta que sempre cresce, né? Em campeonato mundial. Torço muito pra ela também. Torço que esteja na final. Também tem minha torcida. Infelizmente, eu não vou poder estar assistindo amanhã porque estarei aquecendo para correr uma prova no horário que ela vai correr, mas vou assistir assim que eu terminar a prova. Eu vou assistir a Shelly Fraser Price, mas eu vou torcer só pela final mesmo. Deixa essa semifinal aí de lado, que eu quero ver ela na final mesmo. Quero ver ela com a medalha no peito, porque assim, ela é sensacional, uma das maiores da história. Eu sou fã demais da Shelly Fraser e então eu não quero perder de jeito nenhum essa final com ela. E no masculino, o que tu tem? O que tu tem para me dizer? Qual é a tua prova imperdível? Eu acho, tá? Antes de falar, eu acho que talvez a gente diga a mesma prova, mas vamos ver o que tu vai dizer. Cara, eu vou ter que puxar pro meu lado essa prova, porque, cara, eu tô nervoso já de pensar nessa final dos 1.500. Exatamente! Essa prova não tem como perder. Eu acho que não tem, cara, não tem um favorito, porque embora o Ingebrigtsen, o Josh Kerr, até o Whiteman, que foi campeão em Oregon, não tem, cara, não tem. Eu achei que o Laros era azarão, pra ter uma ideia, o cara é o favorito. A gente não sabe, assim, o que esperar. Tem muito atleta correndo abaixo de 13,30, tá? Muito atleta. Eu até quero ver aqui quantos esse ano correram abaixo de 13,30, mas esse ano são... Acho que eram 13. 5, 7, 10 inscritos, tá? Que correram abaixo de 13,30, mas abaixo de 13,31 deve ter 20, tá? Deve ter mais de 20 que correram abaixo de 13,31. É muito parelho esse 1.500. É muito parelho. Pra ter uma ideia, o cara que correu 3,31,94, que é o português, José Carlos, ele deve estar em 40, tá? Nesse startlist, que ele deve ser o 40º. E é um cara que de 13,29 para 13,31 é assim. E ele tá lá embaixo na lista. Não sei realmente o que esperar, que nem eu falei, a gente não sabe se... Primeiro, eu não sei se o Ingebrigtsen vai correr, tá? Eu acho que sim, mas não sei, ele tá postando alguns treinos agora, diz que tá bem, mas o cara que tá sem ritmo de prova, quase não competiu esse ano. O Josh Kerr, pelo que se vê, tá voando. O Laros tá voando, tem muito atleta correndo abaixo de 13,30 que estão voando. Tem aquele keniano, que é bem novinho, que bateu um recorde mundial agora, acho que é o Quesh, correu 3,27,72. Eu descartaria um pouco esse francês, tá? Eu acho que não vai brigar por medalha. Ele correu aquela Diamond League muito bem, não correu mais outras provas, assim, não foi destaque em outras provas, tá? A gente pega aquela prova em Paris, que ele correu 3,27, e qual outra prova que ele correu tão bem? Eu descartaria o líder do ranking mundial, eu descartaria, tá? Eu acho que não tem o perfil de chegar brigando num campeonato mundial sem coelho, que já muda totalmente. Mas o meu palpite, aproveitando, tá?
Eu iria, embora eu falei do Laros no último episódio, que eu acho que poderia ser ali o Wild Prediction, que não é, mas o meu inconsciente fala que quem vai vencer esse campeonato mundial é Josh Kerr. Eu acho que assim, eu diria mais, eu acho que tão imperdível quanto a final dos 1500 é a semifinal do 1500. Ah, verdade. Porque assim, eu acho que a final, Vai se ser for uma uma pauleira. pauleira, se a final for uma pauleira, ela tá em aberto. Se a final for estudada, ela também vai estar muito em aberto. Então, assim, de qualquer forma que corram, a estratégia que eles escolham para correr a prova vai ser uma pauleira. Só que para chegar na final, eles vão ter que passar pela semifinal, né? E tem tantos caras aí com 2 segundos de diferença entre a melhor marca, né, da temporada. E então, assim, eu acho que a semifinal vai ser muito, muito forte. E daqui um pouco a gente sabe que o 1500 pode cair gente, pode os caras lá passar uma volta muito fraca, pode ficar em aberto na última volta. Então, assim, o 1500, desde a semifinal, vai ser muito legal de assistir, vai ser muito bom de assistir. Eu acho que, embora ele esteja totalmente afastado, se ele entrar na prova, ele não vai entrar para brincar. Então, se ele entrar na prova, meu favorito é o Ingebrigtsen. Se ele entrar na prova, ele é o favorito. Mas acredito que caso Ingebrigtsen não entre na prova, Josh Kerr também é o cara que vai levar esse 1500 aí. Acho que é um cara muito, muito rápido, tem provas, estratégias de prova muito interessantes também. Então acho que Josh Kerr é o cara que vai vencer os 1500 se Ingebrigtsen não estiver na prova. Oi, o campeão olímpico, que tu é fã, não vai brigar, não? 1500 tá em aberto, mas acho que Josh Kerr, ele tá à frente dos outros. Eu acho que ele tem mais sequência de boas provas, sequências de grandes resultados, assim, tanto que criou aquela rivalidade entre ele e o Ingebrigtsen, no sentido deles ficarem, entre aspas, se ameaçando, né, dando soquinho e tal. Então eu acho que é meio que por aí. Eu até fui olhar aqui se já tinha alguma coisa confirmada, mas nem a eliminatória do 1500 ainda tem a lista, então não tem como saber se o Ingebrigtsen está confirmado ou não para essa prova. Só tem as finais de hoje com a lista já disponível, então eu acho que a gente tem que torcer, né, para confirmarem o Ingebrigtsen e a gente torcer aí para que ele esteja na prova. Pra ter uma ideia do quão parelho tá essa prova, né? Pelo start list só do Season Best, a gente nem tá falando do Personal Best, que eu acho que tem mais ainda atletas que tem abaixo de 3,30, mas só pelo Season Best, o nosso campeão olímpico, Colin Hooker, ele é o 15º, cara. Então, assim, ele correu 3:30:37 no Trials, né? Ele não venceu o Trials, mas com 3:30:37 ele é o 15º. É assustador o nível que chegou aos 1500. Esse dia teve uma postagem de uma comparação, se eu não me engano, de 2015 do ranking americano. E aí, o ranking americano 2.500. O cara que corria 3:35 nos Estados Unidos, ele estava entre os 10 melhores americanos. E aí hoje o cara que corre 3:35 nos Estados Unidos, sei lá, o cara tá em 30º, sabe? O negócio é assustador. Como o nível do 1500 mexeu tanto, né? O índice uma vez e não tão longe, né? Ali, até o Rio por ali era 3:37, 3:38 era o índice para ir para uma Olimpíada, para o Mundial. E hoje é 3:33:00. Então mostra que alguma coisa aconteceu, não só no meio fundo, no 1500, mas a gente viu 800, muito cara correndo um 41, 42. Também o feminino e as mulheres correndo o 800 também, mas o 1500 feminino, cara, que pegam correndo 3:49, muita gente correndo 3:52, 3:53, 3:54, coisas que antes, uma marca assim, o cara era muito favorito, né? Tanto que eu acho que uma final olímpica, como aconteceu no Rio, é muito improvável de acontecer, porque como esses caras todos eles são muito rápidos, eles têm abaixo de 3:30, eles não vão deixar uma prova lenta, né? De passar que nem o Centrovitz passou lá 1:10, 1:12. E não tem como, porque
tem muita sobra e esses caras são muito velozes. Eles sabem que se deixar pro final é uma loucura. Pode ganhar um que nem tá entre os melhores ali, favoritos. Aquilo que aconteceu no Rio em 2016 eu não sei, foi algo inacreditável, né? Que sobrou no colo do Centrovitz, aquela final. Até apareceu o vídeo essa semana pra mim e, meu, é muito forte, né? O Centrovitz deu uma aula de estratégia naquela final olímpica de 2016. Quantas medalhas o Nick Willis tem nessa forma aí também, né? Os caras deixavam a prova fora, Também, né? fraca e ele no último 100 ele atropelava. Mas eu acho que, além do 1500, o que tu falou, tu citou a prova também, eu acho que é uma prova que vai ser legal de assistir também, porque tem muita gente com grandes marcas também, é o próprio 800, né? O 800 tá com muita gente boa, tá com muita gente com marcas boas esse ano, e assim, existe até uma expectativa de quebra de recorde mundial. Existe essa expectativa, talvez não no mundial, ou talvez, né, se reunirem esses caras na sequência para algum outro evento, para alguma outra prova. Mas assim, daqui a pouco, né, algum Rudisha sai que nem um louco na frente né, e segura, sabe? Então, eu acho que também é uma prova bem legal uma prova imperdível aí também, os 800 metros masculino, também é uma prova que vai disputar aí com o 1500. Viu como eu tô bem meio fundista, né, nesse programa hoje, não estou puxando a brasa para os atletas do fundo. Mas assim, eu acho que, eu não sei se tu tem alguma informação, alguma coisa importantíssima para falar sobre o Mundial neste momento. Não, eu queria só passar aqui uma outra pergunta que eu tenho. Mas já que a gente falou de 800, tem algum palpite desse masculino? Esse masculino tá muito parelho, né? Eu não sei se o teu palpite seria o favorito, que é o Amayone, mas a gente tem o Arop, a gente tem outros atletas bons. Tem algum palpite pro ouro nesse 800? Cara, eu não sei como é que o Arop tá, né? Porque o Arop, para mim, ele é diferente dos demais, né? Não sei como é que ele vai chegar nesse campeonato mundial. Mas o líder do ranking é o keniano, né? Esqueci o nome dele. O único Mas. que correu um 41 é o keniano. Exato, é o keniano. E ele é bem novo também, né? É um keniano bem. É como é que é o nome do keniano? Não O lembro o nome dele. Emanuel Emayoni, Esse aí, o Emanuel. keniano. Esse. O que é Flemon, acho que é o do 1500. Mas O Emayoni é de 2004, é muito É, jovem. ele é muito novo, ele é bem novinho. Mas eu acho que, cara, o 800 é outra prova, né? Que nem eu falei, é uma prova que é muita gente boa também correndo, muita gente de qualidade, mas eu acho que, cara, o Arop pelo conjunto da obra aí, eu acho que o Arop é o grande favorito para vencer a prova. O meu palpite no 800, que é mais torcida que palpite, mas eu irei torcer, já estou declarando aqui para Donovan Brazier será o meu palpite. Eu acho que ele correu muito no Trials, correu certinho, correu atrás, deixou pro último 100, eu acho que ele vai fazer isso. Eu creio que ele não vai sair, ele vai ficar atrás do Emayone dos caras até o último ali até os 700. E eu torço muito pela história também dele, ficou 3 anos afastado, lesão, mas eu torço para ele. E minha pergunta pro Paulinho, para nós finalizar, depois eu também só vou passar aqui a premiação pro pessoal ter conhecimento, Noah Lyles leva 3 ouros de novo, porque no último Mundial ele levou 3 ouros, né? E a lenda que fez isso foi Bolt em 2009, 2013 e 2015, ele levou 3 ouros, né? 100, 200 e revés. E o Noah Lyles venceu agora na última edição o 100, 200 e o revés. E a dúvida é, Noah Lyles vence de novo os 3 ouros ou não? Paulinho, eu não tô te ouvindo, peraí. Noah Lyles não vence os 3 ouros, não vai, não tem. Eu não acredito que ele vá vencer os 3 ouros, até porque ele tá com uma temporada meio esquisita, né? Mas eu acho que principalmente, cara, eu acho que o ouro nos 100 metros vai para Jamaica, não vai para os Estados Unidos. Eu acho Eu que a torço pra isso Jamaica também. vai voltar.
Eu acho, inclusive, é difícil de saber se o Shane Thompson ou o Comblick você viu, mas eu acho que o ouro ele vai para Jamaica nos 100 metros, principalmente o 200. Se o Noah Lyles estiver bem, é muito difícil, né? Mas temos o Tebogo, né? Temos o Tebogo ali. Eu acho que o Tebogo medalha nas duas, tá? Eu acho que ele medalha tanto no 100 quanto no 200. Mas é muita gente boa para pouca medalha, né? Então é complicado. Se tu for ver que tem 5 já, tipo assim, tem Noah Lyles, tem Seville, tem Shane Thompson, tem Tebogo e tem o Tem Bednarek. Bednarek. Bednarek também, exato. Então, tipo assim, tu tem 5 E caras a 3 o. medalhas. E o do África do Sul, que tá sempre ali, né, cara? Exato, exato, exato. O O Simbini. Simbini, Simbini. E tem É. o Omaniala também, né? É, também. Eu não sei como é que ele tá esse ano. Mas a gente tem também até o italiano, né, cara? O campeão Exato, olímpico de Tóquio, exato, que é exato. outro nome. Enfim, tem muita gente. Mas eu acho que, cara, eu acho que até o revezamento, não sei não, hein? Se os Estados Unidos vai levar, porque Jamaica com 2 caras tão correndo tão bem. E a gente sabendo que os americanos tudo se odeiam. Tudo, os caras que é mais fácil ele jogar o bastão na cabeça do outro que passar pela mão. Eu acho que talvez o Lion saia com o ouro. E olha lá, né? O duzentinho acho que é Exato. difícil ele perder, mas eu também diria que não leva os 3 aí, como o Bolt fez durante 3 campeonatos mundiais. Mas assim, não sei se vou falar mais aqui de premiação, depois o Paulinho, se quiser falar sobre outro assunto, mas a World Athletics divulgou, tá? Serão mais de 8 milhões de dólares de premiação. E para quem tem a dúvida, né? Pô, quanto que ganha um campeão mundial do campeonato mundial? Então aqui vão os prêmios, os 8 primeiros atletas são pagos, tá? Então os finalistas, né, eles são pagos, tá na final vai ganhar um dinheirinho. O primeiro colocado ganha 70 mil dólares, o segundo 35, o terceiro 22, o quarto 16, o quinto 11, o sexto 7, o sétimo 6 e o oitavo, então numa final com 8 raias e 8 atletas, o oitavo lugar ganha 5 mil dólares. Os revezamentos paga 80 mil para o primeiro, tá? Então o reverso é um pouquinho diferente, porque né, tem que dividir entre, às vezes, 6, que pode ser que os reservas corram ali as eliminatórias. 80 mil dólares para o primeiro, 40 mil dólares para o segundo, 20 mil dólares para o terceiro colocado. E assim sucessivamente até chegar no oitavo, que é 4 mil dólares. Então, o oitavo revezamento, né? O reveza tem 8 na final, isso não tem dúvida. Teremos 4 mil dólares para o último colocado finalista do revezamento. E muda um pouquinho só ali as provas de fundo, né? Que aí tem mais que 8 normalmente, ali o 10 mil, o 1.500 tem 12. Então tem que chegar entre os 8 ali para conseguir um dinheirinho. E aí tem um bônus, né? De 100 mil dólares para quem bater o recorde mundial no campeonato mundial. Se o Duplantis vencer, ele leva 70, mais um recorde mundial, mais 100. E aí os bônus que ele tem Red Bull, ele tem Puma, o cara deve sair aí com, olha, mais de R$ 1 milhão, com certeza, né? Se a gente fosse converter, se o Duplantis vencer com o recorde mundial, é ele que tá precisando, com certeza, né? O cara não tá fácil para ele, né? Mas eu acho que o Duplantis pode sair com uma bolada aí desse campeonato mundial, mas é isso o que tínhamos na minha parte aqui sobre o Mundial. Vocês podem querer falar mais algo. Não, acredito que a gente. Eu acho que teve a questão da atleta da Etiópia, né? A Diribi Welteji, né? Que teve uma briga aí para ela tentar competir, tentar não competir e tal, e o Tribunal Arbitral do Esporte, né? Não uh, não autorizou, né, a participação da Welteji no Campeonato Mundial por falhas de, de controle antidopagem, assim como essa semana também que saiu uma notícia do Ryan Knighton também, que foi banido por 4 anos por doping. E eu acredito que também saiu um anúncio da Adidas, né, que o Sebastian Saui vai fazer 25 exames antidoping em 2 meses para provar que não está usando nada. Então, assim,
Eu acho que, infelizmente, né, nos últimos tempos, a imagem do atletismo, principalmente dos atletas africanos e especificamente do Quênia, tá sendo bem manchado, tá sendo bem difícil de acreditar que esses caras estão limpos, ou a maioria deles está limpo. E eu acho que esse campeonato mundial agora com tanto controle de dopagem, com tantos olhares, não me surpreenderia caso a gente venha aí a pegar e venha a perder medalhas, a trocar medalhas e outras coisas aí devido à grande utilização, né, das substâncias proibidas aí pelo controle de dopagem. Eu acho que... Vocês querem falar alguma coisa sobre? Eu acho só que durante o Campeonato Mundial, coisas que eu ouço, tá? Mas creio que sejam poucos os casos, porque segundo fontes que temos, né, nosso famoso boca a boca, no Campeonato Mundial o pessoal já chega limpo, né? O pessoal já, o ciclo que se faz é feito nos treinamentos antes e tal, e no Campeonato Mundial eles já chegam sem nada no sangue. É o que normalmente é falado. E realmente, assim, no Campeonato Mundial, nas Olimpíadas, a gente não vê tantos casos, né, de escândalos, assim, normalmente é antes. Mas aí o Eutédio realmente, assim, é uma tristeza, uma atleta que correu 3,51 esse ano, e ela se negou, né, pelo que eu vi, ela se negou a fazer um exame e tal, e aí as questões a gente não sabe, né, mas se negou a fazer o exame é porque, né, naquele momento ali devia estar usando alguma substância, e aí ela foi suspensa, não, né, claro, vai recorrer e tal, mas não foi liberada para competir. Assim como a americana, que foi suspensa por 4 anos, alegou que era uma carne contaminada e não pegou essa desculpa dele. Mas são muitos casos. E do Sal, pois é, né? Fazia aí 25 testes. O Sal é um cara que eu boto muita fé que ele não usa nada, porque é um cara que veio, né, numa crescente há muito tempo, já corria um 10 mil muito forte, corre meia muito forte há muito tempo. É um pouco assustador às vezes que a gente vê atletas que dão um salto muito grande, né? Muito rápido. Mas outros atletas quenianos a gente sabe que eles vêm numa crescente, tipo um Kipchoge da vida, é um cara que corria 3 mil, 5 mil lá em 2004, né? E foi sempre um fenômeno. Mas tem outros que é assustador, assim, a evolução que a gente até se pergunta o que mudou, o que fez de diferente para correr tão bem. Mas vamos ver, a tecnologia tá melhorando, né? E o Campeonato Mundial, eu sei que eles fazem muitos testes surpresa, inclusive, porque como o hotel é o Campeonato Mundial que disponibiliza, tem nessa questão de teste surpresa, bate lá às 7 da manhã no quarto do atleta, e esperamos que sejam feitos muito teste mesmo para as pessoas estarem competindo de modo limpo, porque a gente sempre defende o jogo limpo. Exatamente isso. E assim, de bate pronto, sem pensar muito, já que nós não vamos voltar ao ar, né, até pelo menos terça-feira para falar sobre o Campeonato Mundial, falar do que já aconteceu nos últimos dias. Quem vence o 10 mil feminino amanhã às 9h30 da manhã? Chebé. Mas daí é sacanagem, né? Mas daí mas vou falar o quê, né? Vou falar o quê? Não tem quem eu falar, nem pensei, nem me veio na cabeça outro nome, cara. Até dá graça aí do cara tentar criar um clima de competitividade neste programa, mas tudo bem. É que assim, cara, esse 29,05 dela, claro, tem 19, não, 29,00 ela tem, né? Tem 28,54. 28,54, nossa, errei feio, mas a gente tem a Tsegai com 29,05, que é uma que vai estar na cola dela. Exato. Mas se não, tem, né? Claro, a Chebé correu esse ano 30,27. Não tem parâmetro nenhum, ela correu 1.500 forte. E, claro, vai ter a Chip Gintich, que correu muito bem, né? Os 5. Enfim, mas eu acho que não, pra ganhar dela, a Tsegai tem que aguentar aquele ritmo intenso que ela vai colocar, sem dúvida. E torço muito que a Núbia faça o PB, né, cara? A Núbia, assim, essa questão do campeão de área ir automaticamente, eu acho muito legal, tá? Pra quem não sabe, o nosso campeonato sul-americano aqui, os campeões
tem algumas regras, tá? Não vou explicar agora. Além de ser campeão, tem outras regras para ele se classificar. Mas, em tese, o campeão diário está classificado para o Campeonato Mundial. Eu, particularmente, vendo essa questão, faz pouco tempo que está acontecendo. Mas eu, Guilherme Curtis, creio que deveria ter um segundo critério, tá? Tipo um índice B. Por quê? A gente pega a lista de entrada aqui, não sei se podem estar com ela aberta do 10 mil. Cara, vamos botar aí a atleta com pior tempo esse ano, eu tô olhando aqui, é 31 alguma coisa, tá? Nessa lista aqui, 32,01. Uma atleta da Uganda. Ela é a que tem a pior marca entre as competidoras. Mas a Núbia, ela tem 34,06, tá? Como PB e SB. Então eu acho que assim, é mérito da Núbia, parabéns, torço muito que ela corra 32, eu acho que ela pode correr 32, tá? Eu acho que ela tem muitas condições de correr 32, eu falei até isso lá no Vênus Sul-Americano, lá em Mar del Plata, eu falei, a Núbia tá com 32 na perna, mas tem uma distância grande, né? Então assim, vamos dizer, a Núbia eu sei que ela tem condições de correr 32, mas se é uma outra atleta que a gente sabe que às vezes não tem condições, cara, ela vai levar 2, 3 voltas, né, das demais. Eu acho que teria que ter um segundo critério, mas a gente torce que a Núbia, assim, talvez fique uma prova muito forte para ela. Eu realmente não sei, assim, como que ela vai reagir, se ela vai largar junto, se ela vai fazer a prova dela. Mas a Núbia é um fenômeno nosso aqui do Brasil, que, né, a gente já falou que a gente aposta aí que ela é uma das favoritas para voltar a colocar o Brasil no topo do pódio da São Silvestre. E a gente torce que ela corra, assim, 33, acho que é muito difícil ela não correr, tá? Mas vamos torcer que ela corra 32 e chegue, né, próxima ali, pelo menos, do grupo. E eu só quero dizer uma coisa. As outras que experimentem deixar a prova lenta e deixar a Núbia junto. Eu quero ver quem ganha dela. Diz que elas não vão deixar. No último 100 eu jogo na Núbia, tá? Se elas deixarem pro final. Sem dúvida, né? Nenhuma. É bem isso. Mas então é isso. Terça-feira estaremos de volta, né? Por mais um programa, por mais As Suas Marcas podcast. E até mandar um abraço aqui pro Mário, que meu aluno, meu atleta, hoje mandou no grupo da assessoria. Esse mesmo. Ele mandou no grupo da assessoria pedindo informações sobre o Campeonato Mundial, ele que é um dos nossos ouvintes aí, que mais escuta, e ele pedindo informações, e eu falei, de tarde vai estar o programa no As Suas Marcas podcast. E antes de encerrar, deixa eu dar teu abraço final, só deixar aqui uma grande perda para o mundo do atletismo, aconteceu há 40 minutos, foi publicado aqui acho que um dos caras que eu me inspiro muito, um dos caras que para mim é um estandarte do treinamento esportivo. Acho que muitos profissionais de educação física, muitos treinadores se espelharam nele para fazer treinos, para aprender muito, né, da bibliografia que ele deixou. O Jack Daniels, que não é o whisky, o treinador Jack Daniels faleceu hoje aos 92 anos. Então, deixar aqui a menção pela morte do Jack Daniels. Tem diversos livros, foi técnico, foi 2 vezes medalhista olímpico. Então, Jack Daniels é um cara espetacular que eu me espelho muito e, infelizmente, perdemos mais um dos bons aí. Verdade, é uma referência aí no atletismo. E antes também de encerrar, só uma observação sobre a maratona que eu li, tá? A maratona de Tóquio, ela largou em Sapporo para diminuir um pouco a umidade, o calor. Essa edição do Campeonato Mundial, não, ela vai até acontecer algo um pouco peculiar que não acontecia desde 2015 em Pequim. Ela larga e chega no estádio. Então a maratona, nós temos já amanhã pela manhã, né? A feminina. Ela larga amanhã à noite, ela larga e chega do estádio olímpico, então, que é um pouco que não acontecia há bastante tempo, né? Há 10 anos. E também, né, o que se diz é que ela é um pouquinho pesada, tá? Porque ela parece que nos 5 primeiros quilômetros, em 3 quilômetros dos primeiros 5, ela desce, e aí como ela desce do 37 ao 40, ela sobe. E aí depois ela também dá 2 voltas num percurso de 13 quilômetros no meio da maratona, mas ela deve passar aí, pelo que eu vi, nos pontos turísticos de Tóquio. Ela é bem, que realmente quer mostrar a cidade.
e isso tende a não ter tempos rápidos, né? A gente não deve ver aí tempos muito expressivos na maratona, porque assim, do 37 ao 40 ela dá uma subidinha, até diz que não é uma subida tão expressiva quanto teve em Paris, mas mesmo assim é um percursinho não tão rápido, e a gente tá vendo aí os atletas reclamando muito e muito e muito do calor de Tóquio. Muito atleta, né, fazendo banheira de gelo, tem toda uma estrutura lá montada já para isso, mas os atletas estão reclamando da umidade, do calor, e mesmo que seja no horário mais propício, a maratona deve desgastar bastante, e isso talvez abra até para alguma zebra, né? E talvez surpreender aí os favoritos. Então a maratona deve ter alguma surpresa. Vamos só recapitular, a maratona 19h30 da manhã. 19h30, beleza. 19h30 aí Feminino, né? nossos feminino, então 19h30. E hoje, né, se alguém estiver escutando antes, 7h30 da noite, a gente já tem Caio Bonfim, né? Outros brasileiros também, né? O Matheus e o Max, mas o Caio Bonfim já aí na nossa esperança de medalha seria sensacional. Aí já abriu a primeira prova já, né, do Mundial com a medalhinha. Então, Caio tem nossa torcida. Já estaremos hoje à noite com a bandeirinha no Brasil aqui na frente da televisão, com a bandeira. Marchando, com certeza. Mas é isso, tá entregue. Espero que o pessoal tenha gostado. E como eu disse no último episódio, dá ainda também para se divertir. Não temos patrocinadores, né? Mas de casa de aposta, mas às vezes dá para fazer aí uma fezinha. Dá para fazer uma fezinha. Quem gosta de se divertir, claro, com cautela. Mas tem aí nas principais casas aí o atletismo mundial. E aí vocês não devem seguir nossos conselhos, pode ser que a gente não acerte nenhum, então aposte por você, mas é legal às vezes para se divertir um pouquinho. Fechou, terça-feira estaremos de volta com este programinha e agradecer aí o Curtis, a disponibilidade de mais um dia essa semana, já que não entregamos na semana passada, entregamos 2 para os chatos como Roger Weber, que a Tucanô disse que ia me processar porque não teve na semana passada, inclusive. E Roger, que não trabalha na TI, sim, é advogado, então eu tenho um advogado aqui para me defender também. Então, deixa um abraço para todo mundo e vamos lá, que já estamos quase 1h10 de programa aí. E deixar aqui mais uma menção também, a Laura, nossa ouvinte, que é nossa ouvintaça, está sempre escutando a gente, vai correr a meia maratona de Copenhagen no domingo, vai em busca do seu PB, então toda a sorte do mundo aí para a Laura que vai correr lá em Copenhagen. Um forte abraço para todo mundo, que eu preciso lá retirar meu kit da corrida. Valeu, até mais.